Olá, professoras, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Bom, eu já queria me desculpar porque eu não consegui fazer a gravação no PowerPoint, porque, enfim, não tinha registro do software aqui no computador, então não consegui fazer. Então, eu fiz uma no Word mesmo, e aí vou tentar falar, então, sobre a educação permanente a idosos. Bom, a primeira coisa, assim, de todos os vídeos que eu vi, das leituras dos materiais complementares e algumas coisas que já conheço também com relação a essa temática da educação permanente, eu coloquei como primeiro ponto, então, a expectativa, o aumento da expectativa de vida, né, que é uma coisa já dada no nosso país. Então, aí coloquei ali os dados do IBGE de 2022, que houve um aumento da população idosa no nosso país. Em 1990, o Brasil tinha 4% da população com 65 anos ou mais. Em 2022, essa população aumentou aí, de acordo com os dados, para 10,9%. No outro extremo, crianças com até 14 anos, que era 38,2% em 2010, eu coloquei errado ali, é 2010, os dados do censo. Caiu então para. Na década de 80, na verdade. Desculpa. Na década de 80, era 38,2%, caiu para 19%. Então, o que os dados podem indicar? Que o envelhecimento populacional nos atinge, com a redução da faixa etária mais jovem e o aumento da população considerada idosa, né? Então, aí, assim, coloquei alguns elementos aqui que é da história, né? Que são processos históricos que eu acho que é importante contextualizar rapidamente. Eu tenho esse problema de tecnologia. Então, a gente tem na década de 80 a redemocratização do nosso país, 1988 a Constituição Federal, que vem aí, né, no pós-ditadura militar, onde os movimentos sociais, enfim, buscavam todos colocar alguma coisa na Constituição que pudesse vir se concretizar em política pública mais para frente. Então, a gente tem o tripé da Seguridade Social, que é a saúde, assistência e previdência. Aí eu coloquei aqui um pouquinho do SUS, que eu acho que isso é bem importante para os dados que vão se concretizando ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, né? Porque antes a gente não tinha um sistema único de saúde de caráter universal, e aí a gente passa a ter, então, esse sistema único de saúde. Pois a gente vai ter, que isso vai refletir, com certeza, na crescente população de idosos no nosso país, porque tem mais acesso à política de saúde, por exemplo. Em 1994, a gente tem a Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso em 2003, que vai colocar lá que é direito do idoso à educação. A gente tem daí, em 2005, a Política Nacional de Assistência Social, que eu achei importante colocar aqui. 2009, tipificação dos serviços socioassistenciais, e aí nós vamos ter um serviço tipificado para idosos, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para a faixa etária de 60 mais. Eu acho que nesse viés todos a gente precisa pensar também nas questões dos nuances da desigualdade, né? Porque que idoso é esse que a gente está falando, né? A gente vai ter o idoso da classe média alta, a gente vai ter o idoso da classe pobre, e a gente vai ter aqueles da extrema pobreza, né? Então, são essas nuances também que vai dando, assim, sentido à configuração do nosso trabalho, ao pensar na política pública, nos acessos, e que acessos serão esses, porque para uma população idosa de classe média alta, provavelmente a questão da alfabetização não vai ser uma problemática, terão outras problemáticas, que não vai ser essa, porque provavelmente eles acessaram a escola, né? Tem mais esse direito à educação, por exemplo. Então, assim, eu coloco ali que idosos, por exemplo, tem alguns textos que foi colocado lá nos materiais, que datam que o SESC já existia lá em 1960, né? E que já atendia
um público de idoso, mas que idoso é esse? Qual é o perfil desse idoso que já era atendido lá na década de 60? Com certeza não era aqueles que vinha de um processo de rural, né? Enfim, os idosos mais empobrecidos, a camada mais pobre. Não era esses idosos, com certeza, que acessavam essas atividades. Então, aí a gente vai ter aí um recorte temporal aí de praticamente mais de 50 anos. E aí a gente vai ter idosos sendo olhados pelas políticas públicas, idosos daí que eu digo idosos que pertencem à faixa etária mais empobrecida, sendo visto pelos serviços públicos, nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que se a gente for pensar é muito jovem ainda, né? Tá nascendo ainda, né? Um embrião, eu diria, porque não são todos os municípios que tem, mas a gente tem experiências exitosas em municípios maiores e até alguns menores de experiências e trabalhos com idosos que vem sendo realizado. Então, eu acho que diante, assim, desse cenário, da gente pensar um pouco a história, pensar um pouquinho as questões de desigualdade que perpassam os nossos idosos, né? Qual é o perfil do idoso que a gente vai falar, né? Qual é o perfil que nós vamos atender, qual é o perfil que a gente vai se atentar. E as pesquisas, elas dizem de qual perfil de idoso, porque tem um texto que fala das atividades das universidades abertas as universidades abertas para a terceira idade no mundo, e ela não cita nem as universidades que já existiam no Brasil, não foram contabilizadas. Então, assim, qual que é o material, a produção que está sendo feita de conhecimento sobre a educação permanente nos idosos pertence aqui camada da classe social de idosos, pobre ou média alta, ou idosos lá da extrema pobreza, que a gente vê muito no nosso país, né? Então, essas reflexões, assim, que eu fiquei bem pensativa quando eu fui fazendo a leitura desses textos. Então, qual é o perfil dos idosos que estamos falando? Não sei se era esse o objetivo do texto também, da apresentação, mas enfim, foi isso que eu consegui extrair, assim, pensando nisso. Classe social que pertence. A partir desses dados, podemos então pensar as formas de atuação da educação permanente. A leitura dos materiais disponibilizados na disciplina traz riquezas de experiências relatadas através dos vídeos, por exemplo, sobre a importância da educação permanente na vida dos idosos, e não só a educação permanente no sentido da alfabetização, mas no sentido de aprender algo novo, né? Idosos que estão aprendendo algo novo, e também tem a questão da alfabetização, que é colocada em um dos vídeos. Então, tá. Eu penso que essas ações, assim, de acordo com as leituras, elas podem ser pensadas de diversas formas. Elas podem ser pensadas na educação básica, a fim de fazer com que diminua a taxa de analfabetismo entre a população idosa, mas aí eu penso que esse público aqui não será o público da classe média alta, que aí para eles terá que ter outros tipos de ações, né? Então, os grupos de convivência, que é bem característico da política de assistência, que eu conheço um pouco, não a fundo, mas conheço, e que tem o objetivo de orientar os idosos sobre os seus direitos enquanto cidadão. Ali são produzidas atividades culturais, de lazer, esportiva, com a finalidade de desenvolver novas habilidades nele, aumentar a autoestima, conviver com outros idosos, realizar trocas de experiências que estimule pertencimento e valorização. Então, são essas nuances que eu trouxe, assim, pra gente problematizar. Eu acho que a minha fala, ela é muito de problematizar do que respostas propriamente ditas. Eu fiquei, assim, com muitas questões quando fiz a leitura dos materiais e me apropriei um pouco dessa problemática, eu diria. Outro investimento que eu penso que a gente precisa fazer, tô finalizando já que o vídeo já tá encerrando, a gente precisa investir na conscientização dos outros ciclos de vida, criança, adolescente, até adulto,
que tanto estigmatiza o envelhecimento. E isso é bem colocado nos textos também como algo ruim. O caminho para essa valorização vai ser uma etapa que ainda se inicia, mas que será uma potência muito positiva aí nos próximos anos. Eu atuo em serviço de convivência para criança e adolescente, e aí nós temos, assim, falando um pouquinho da minha experiência, nós temos a obrigatoriedade, um dos indicadores é atividades intergeracionais, com a finalidade de propiciar esse momento de troca de saberes entre a população idosa e crianças e adolescentes. Para que ocorra essa valorização e que seja rompido mesmo com essas falas de que o idoso chegou naquela fase, não consegue mais se organizar, não serve para nada mais. Não, a gente tenta fazer diferente. Então, acho que esse é um viés que a gente precisa trabalhar também. E aí, assim, de referência, eu coloquei ali um site que eu tirei os dados lá do início, Constituição Federal, Estatuto do Idoso, basicamente, e os textos que foi assim um apanhado geral. Não sei se era isso o objetivo, mas enfim, foi dessa forma que eu consegui. Muito obrigada, tchau, tchau.